Pessoal, bom, para a gente encerrar essa semana aqui, eu vou falar de algumas questões sobre a prevenção de recaída para vocês, né? Então a gente vai tratar de alguns temas específicos aqui, dentro de no máximo 50 minutos, para vocês adquirirem repertório e ao longo da próxima semana a gente trabalhar esse processo todo, beleza? Então, primeiro que nós vamos trabalhar como evitar uma recaída, motivações, mudanças, papel do paciente, as estratégias, os treinamentos de habilidade de enfrentamento. Qual é o problema que nós temos com a droga, com a dependência química, né? Quando a gente inicia o uso, a gente inicia o uso por alguns motivos específicos. Por exemplo, busca do alívio. A gente busca se aliviar de problemas sociais, problemas profissionais, emocionais, enfim. Busca de recompensa imediata, prazer e relaxamento, ou para se socializar mais, para ficar mais desinibido, para tentar encontrar através do uso da substância sensação de controle e bem-estar. E muitos de nós, principalmente aqueles de vocês que trabalham com trabalhos mais braçais, que é para melhorar o desempenho no trabalho. Quem já usou droga dessa forma aqui para melhorar o desempenho no trabalho? Tem alguém aqui? Tá, vamos lá. O que a gente tem que entender sobre o plano de prevenção, programa de prevenção de recaída? Você tem que aprender técnicas e estratégias. Se você estiver aqui na clínica não aprendendo técnica e estratégia, você está perdendo tempo. Então eu vou falar sobre essas técnicas e estratégias. Terceiro ponto, identificar situações de alto risco. Você tem que aprender a identificar o que representa um risco para a tua sobriedade. Lembrando que sempre que eu falo para vocês sobre sobriedade, eu não estou me referindo somente a não usar drogas. Estou me referindo à ausência de condutas, pensamentos, sentimentos e comportamentos que sejam nocivos, danosos à sua qualidade de vida. Certo? O quarto item, mudança no estilo de vida. Então não é parar de usar droga só. Se você parar de usar droga e não mudar seu estilo de vida, o seu estilo de vida continua vulnerável a usar droga. Continua com aquela lacuna para que as drogas se encaixem na sua vida novamente. Então, se você não muda o estilo de vida, consequentemente, as drogas vão continuar cabendo, ou talvez você vai continuar, por causa de um estilo de vida desequilibrado, entendendo que a droga é uma forma de você se aliviar de problemas que o seu estilo de vida desajustado está te trazendo. Estão entendendo até aqui? Construir novos repertórios comportamentais. Então, o que você fazia lá na sua época de uso de substâncias, a maneira com que você encarava a sua realidade, o repertório que você tinha, ele não serve mais. Já está provado para todos nós aqui, ou não, que ele não serve mais. Aqui é muito importante você também entender uma questão do espiritual. Esse negócio assim, esses dias eu ouvi uma besteira na clínica aqui, eu ouvi uma pessoa falando assim, porque Deus te aceita como você é. Meu irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Só um parênteses. Ele não te aceita como você é. Ele não te aceita como você é. Deus não nos aceita como nós somos. Isso tem que ficar muito claro. Paulo escreve aos Romanos, ele fala, porque nós estamos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós somos considerados como ovelhas para o matador. Então essa é a percepção crucial que você tem que ter. Deus não te aceita, não me aceita como eu sou. Porque se ele me aceitasse, não teria Jesus, não teria graça, favor imerecido, arrependimento, que significa mudança de conduta, conversão, né? Converter, mudar um caminho. Então ele não nos aceita como nós somos. Então, porque eu só estou dando esse parênteses aqui por causa dessa questão da construção do repertório. E dentro da construção do repertório, a espiritualidade ela tem que existir.
Ah, mas eu sou ateu, meu irmão. Eu tenho 25 anos que eu tô na área de dependência química. Mas há 20 anos que eu tô limpo de drogas. Eu não conheço, pode ser que tenha, acredito que tenha. Eu não conheço um ateu em recuperação. Eu não conheço. Não tô falando que não tem. Eu tô falando que eu não conheço. E ó que eu conheço gente, hein? São 20 anos tratando dependentes químicos. Então, nesse repertório comportamental, emocional, esse repertório, ele é comportamental, ele é emocional, ele é espiritual, ele é social. E aí a gente vai ter que construir dentro desse programa de treinamento de habilidades, o que a gente tem que entender aqui? A gente tem que ter percepções. Você vai chegar um momento que sua preocupação não vai mais ser não usar drogas, mas sim aprimorar suas habilidades sociais. Você já parou para pensar que você tem que aprimorar suas habilidades sociais? Você tem que se preparar para viver em sociedade? Que viver em sociedade não é uma coisinha qualquer? Viver em sociedade não é simples. Primeira coisa. Aprender a aprimorar habilidades sociais intra e interpessoais específicas para enfrentar situações de risco para o uso de drogas ou para desajustes comportamentais, emocionais, de sentimento, de crenças. Os seus sistemas de crenças têm que ser modificados. Se vocês não fizerem isso, vocês não lograrão êxito no processo de sobriedade de vocês. A não ser que vocês sejam caiam num conformismo bestial em ficar satisfeito em simplesmente não estar usando drogas. Aí eu lamento por você e não vai ser comigo que vocês vão aprender essa modalidade esdrúxula, medíocre, piegas de recuperação. Não é isso que eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês entendam que as drogas elas são uma consequência do seu comportamento, dos seus estados de humor desajustados. E a recuperação, a retirada da droga, te traz para aquilo que você realmente tem que fazer, que é a mudança da sua conduta, que é a mudança do seu estilo de vida, que é a mudança dos seus padrões cognitivos, comportamentais, espirituais, emocionais. Se você não fizer isso, você está fazendo o que nós chamamos de recuperação parcial. Esse é o ponto. Uma boa prevenção de recaída, ela exige treinamento de habilidades sociais. Que significa sinais de alerta para o risco de voltar a usar drogas. Você não pode bater no peito de que você nunca mais vai usar. Não faça essa loucura. Eu tenho 20 anos limpo de drogas. Eu não faço isso. E eu vejo pessoas que estão 1 mês, 2 sem usar droga e batem no peito. Na minha frente, eu nunca mais. E todos voltam. Não faça essa atrocidade contra você. Não faça. Conhecer a própria dinâmica que envolve pensamentos, ações e atitudes. Espera aí. Você já entendeu que seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes, elas te levam a constituir passos que te colocam em rota de colisão na sua vida? Espiritual, emocional, social, profissional. Porque você não conhece a sua própria dinâmica de pensamento. Por que eu estou pensando assim? Quem disse isso para mim? Por que eu estou agindo dessa forma? Qual o resultado que essa ação vai me trazer? Então, sempre que você for ter uma ação, você tem que ter uma mentalização. Eu vou fazer isso, beleza. Mas quando você decidir fazer, para. Que resultado essa ação vai me trazer? Vocês estão prestando atenção? Sim. Terceiro item. Aprender como enfrentar situações. Como que nós enfrentávamos situações antes? Vamos lá. Quem? Como? Como? Com droga. E hoje? Então você tem que aprender a enfrentar. Você tem que aprender a dizer. Por isso que você precisa do repertório, que eu acabei de falar. Se você não desenvolver um repertório de enfrentamento eficaz, você não vai se desenvolver, você não vai conseguir enfrentar e administrar situações. E aí, junto com isso, você tem que aprender a usar estratégias. Você sabia que frieza, muitas pessoas vão falar que frieza
está dentro do espectro da psicopatia. Ok, concordamos com isso, mas a frieza ela também pode ser boa. Uma das principais estratégias que eu quero que vocês guardem para vocês. Quando alguém testar você, alguém te provocar, alguém duvidar da tua sobriedade, alguém te desacreditar de você, frieza. Existem situações que não merecem que você coloque emoções ali. Não ponha emoção em tudo. Não ponha emoção em tudo. Não ponha. Se você fizer isso, você vai perder. Você não vai perder para o outro, você vai perder para você. Porque se você não gerencia suas emoções, se você não utiliza o teu repertório de enfrentamento para desenvolver a autoeficácia e lidar com as circunstâncias adversas da vida, você é derrotado por você mesmo. Não é pela droga, não é a droga que te derrota. Aprender a mudar. Mudanças de hábitos. Então tá vendo? Até agora a gente tá falando aqui de prevenção, de recaída e treinamento de habilidades, mas a gente não tá falando de droga por enquanto. A gente tá falando de um contexto no qual, se você desenvolver tudo que eu tô falando aqui, você vai criar uma vida, não é perfeita, mas é uma vida que não vai caber droga mais. Você pode querer usar, e tá tudo bem nisso. Você pode me ligar um dia depois que você for embora, Sergião, tô com vontade de usar droga. Eu vou falar, cara, liga o vídeo aí do teu telefone, vamos bater um papo. E tá tudo certo, você não usar. A própria Bíblia, teve um outro cidadão falando uma besteira que eu ouvi, que o pecado gera morte. Negativo. A Bíblia é bem clara, o pecado uma vez consumado gera morte. Não é o pecado que gera morte. É o pecado consumado gera morte. Então a gente tem que começar a perceber, enxergar as coisas da forma correta. As estratégias de intervenção específicas. Primeiro, identificar e gerenciar situações de alto risco. Mudança nas reações cognitivas e emocionais. Você sabe o que é uma situação de alto risco? Você sabe o que você vai enfrentar? A maioria dos senhores não sabem o que vão enfrentar quando saírem daqui. Isso é a grande realidade. Vocês me perdoem falar isso. Mas como terapeuta de vocês, eu preciso falar. Você não vai sair daqui e vai encontrar uma família que confia, que vai dar a chave do carro, vai dar dinheiro, cartão de crédito, Pix, e todo mundo vai bater palma para você porque você fez 3 meses de recuperação. Negativo. Não é isso que você vai encontrar lá fora. Se você está esperando isso, meu irmão, esquece. Você está num tratamento onde a única pessoa que está mudando é você. Teu pai não está mudando. Tua mãe não está mudando. Teus irmãos não estão mudando. As bocas estão lá, os botecos estão lá. Só você está mudando. E está mudando, e aí é você que tem que refletir. Você não precisa me responder. Você está passando pelas mudanças que você precisa passar para você viver a vida lá fora? Porque o negócio é louco lá fora. O negócio é muito louco. Isso a gente chama de estratégia de intervenção global agora, que são as mudanças no estilo de vida. Cara, mudança no estilo de vida, sabe o que isso quer dizer? Quem sabe? Mudança geral. Aí vão falar, aí você ouve pessoas muitas vezes falando assim, né? Não, olha, não se cobre demais. Não se cobre tanto assim. Você se cobra muito. Cara, eu tô mantendo um comportamento que tá me matando. Eu tô fumando crack, eu tô cheirando cocaína, eu tô bebendo pinga até entrar em coma alcoólico. Como que eu não vou me cobrar demais? Eu vou morrer, cara. Eu não posso ser flexível no meu processo de recuperação. Não tem flexibilidade. Você tem que ser radical na sua sobriedade. E isso que eu tô falando para aquelas pessoas que têm problemas com drogas e que causaram problemas para outras várias pessoas devido ao seu uso de substância. Que somos a maioria aqui.
Então você precisa passar por essas mudanças, que é como eu sempre falo nas palestras. O que abandonar, o que buscar, quais comportamentos você tem que adotar, quais comportamentos você vai polir, né? Pô, não vou, isso aqui eu não preciso tirar, tenho que polir e continuar utilizando. Certo? Quando você passar, aqui com uma intervenção específica, fazer uma análise detalhada e minuciosa do processo de recaída. Então, você está aqui, você vai ficar internado por mais algum tempo, pega um caderno, uma caneta, pede para sua família trazer para você e faça você mesmo uma análise detalhada do seu processo de recaída. Principalmente aqueles de vocês que já ficaram limpos 2, 5, 10 anos. Por que eu recaí? Sabe qual é o maior material didático para você estudar a prevenção de recaída? A sua recaída. Você não vai ler Deepak Chopra, você não vai ler Dalai Lama, Laranjeira, Dartil Xavier, você não vai ler nada disso. Ana Beatriz Barbosa e Silva, Analice Gigliotti, você vai estudar seu episódio de recaída. O maior material didático que você tem são as suas recaídas passadas. Espera aí, onde eu falhei? Que horas eu falhei? Quais atitudes eu vinha mantendo? Qual postura eu vinha mantendo que foi fazendo com que a minha vida se tornasse cada vez mais desqualificada? Porque a verdade é que nós estávamos vivendo uma vida desqualificada. Sem qualidade. Não só por causa da droga. E aí vem o pior. Você tirou a droga. Mas aí você se preocupa tanto com a droga, os profissionais que te abordam se preocupam tanto com a droga, que não olham para a sua baixa autoestima, para o seu complexo de inferioridade, para masturbação, para pornografia que você tem vício, para jogos, para comida. E você permanece sem estilo de vida. Então não desenvolva a crença ridícula de que parou de usar droga, tá da hora, tá tudo bem. Não é verdade. Quem ensina isso pra vocês é insano. E não sabe nada de recuperação e sobriedade. Ok? Ensinar o paciente a antecipar e lidar com possibilidades de recaída. Ó, então vamos lá, qual que é a finalidade das nossas palestras aqui? Cara, a possibilidade dos senhores, talvez todos vocês recaírem aqui. Nossa, Sérgio, tá me desmotivando. Cara, mas você tem que se motivar. Você não tem que se desmotivar com essa realidade. Você tem que se motivar. Não vou recair, vou fazer. Qual que é? O que eu tenho que ler? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer? Ué, quando eu queria fumar crack, ninguém me parava. Agora, quando é para reconstituir minha vida, por que qualquer coisinha me para? Por que você deixa qualquer coisinha te parar? Quando você queria... Alguém te parava quando você queria fumar crack, cheirar cocaína, beber pinga? Sim ou não? Então por que vai te parar na recuperação? Você é imparável. Eu sou imparável. Então usa isso a seu favor, usa isso na sua sobriedade. Cara, ninguém vai me parar, nenhuma circunstância que acontecer. Perda de ente querido, perda de casamento, perda de mulher, perda de casa, perda de dinheiro, o que for. Até a saúde, mano. Se Deus me livre, se tiver um probleminha de saúde, alguma coisinha aí que você vai ter que dar uma atenção a mais, cara. Ah, vou me drogar que eu não tô aceitando que eu tô com essa doença. Você tem que aceitar. Porque se você quer a solução, a porta da solução se chama aceitação. Se você não aceitar que você tem um problema, você não caminha em direção ao tratamento e à solução. Então a possibilidade de recaída ela é real. Ela nunca vai deixar de existir. Você pode ficar 40 anos limpo. Ela sempre vai continuar existindo. Modificar crenças e pensamentos sobre o uso de drogas. Muitos de nós temos crenças e pensamentos sobre as drogas que nós ocultamos, que nós não falamos aqui na clínica. Você não fala pra mim na sessão individual, quando a gente se encontra por aí, pelo pátio. Vocês não falam, muitos não falam. Mas você tem crenças e pensamentos sobre o uso de substância.
Ah, a droga que me faz mal é o crack, a maconha não me faz mal. Eu nunca tive problema com álcool, meu problema era cocaína, então eu posso sair daqui e beber álcool. Não, meu amigo, você vai ter que entender que compulsão migra. Quantas vezes eu já falei isso aqui? 1000, né? Então, compulsão migra. Você parou com o crack, com a cocaína, com a maconha, você começa a beber, você vai transferir a compulsão para onde? Para o álcool, vai ser internado ou morrer por causa do quê? Do álcool. Então, a sua doença se chama compulsão em primeiro lugar. Essa percepção que você tem que ter. Outro passo importante que eu quero que a gente vai trabalhar isso também. Reconheça situações de alto risco na tua vida, não seja grandioso, egocêntrico. Você considera esse casamento que você foi convidado para ir, você considera uma situação de risco? Não vá. Você tem que reconhecer, porque, cara, eu não tô legal, vai ter droga, vai ter toda a galera da minha infância, vai estar todo mundo bebendo, cheirando cocaína. Eu não vou. Não vou. Não, eu vou bater de frente. Cara, não bata, você não tem estrutura para isso ainda. Não queira, com 3, 6 meses sem usar droga, agir como um cara que está 10, 20, 30 anos sem usar. Não queira. Respeite as etapas da sua recuperação. Isso se chama sanidade e responsabilidade com a tua sobriedade. Respeite as etapas que você está. Quando você sair daqui com 3, 4, 6 meses, você vai ter que respeitar uma etapa após outra. E para você respeitar, você precisa de humildade. Cara, eu não estou preparado para isso ainda dentro do meu processo de sobriedade. Não estou preparado para ir numa quermesse, por exemplo. E quermesse é legal, né? Quem gosta de quermesse? Principalmente por causa do vinho quente e do quentão, né? Mas você vai ter que se privar. Se você fala, cara, pô, mas que coisa boa, uma quermesse. Para muitos vai ser uma situação de alto risco. Então você tem que reconhecer que é uma situação de alto risco para você. Avaliação da sua autoeficácia. Agora, tá dentro desse contexto aí. Então, peraí, cara. Como que tá a minha eficiência cognitiva? Minha eficiência emocional? Eu estou eficiente emocionalmente? Eu estou eficiente espiritualmente? Eu estou sendo eficiente na minha vida pessoal, social, profissional? Não estou. E o próximo item, esse aqui, vocês têm que entender muito bem isso aqui, porque algumas pessoas ensinam isso aqui de uma forma errada. Aqui o quarto item é aprender com a recaída. Então você vai falar, pô, então a recaída é um aprendizado. Não. Você tem que entender o seguinte, a recaída é um episódio dentro do processo doentio. A recaída é um episódio que pode acontecer em qualquer momento da sua sobriedade. Infelizmente pode acontecer. Mas você vai usar todo o seu repertório comportamental, todo o seu repertório emocional para que isso não aconteça. Mas, se ocorrer a violação da abstinência, você vai transformar a tua recaída em um processo pedagógico. O que você vai fazer? É mais ou menos uma ideia que a gente na literatura vai falar de prolapso. O prolapso é assim, eu violei a minha abstinência, fiz algo que foi uma violação, eu estraguei meu processo, né, de alguma forma, não foi completamente, tá? Não foi. Você tá 2 anos limpo, você vai lá, cheira 2 papelotes, já perdeu tudo. Não. Mas você tem que transformar esse episódio não em um lapso, mas em um prolapso e utilizar isso como aprendizado. Peraí, por que eu fiz isso? Então transformar esse episódio num processo de aprendizado. É uma forma de você progredir e desenvolver maturidade no seu processo de recuperação. Então você violou sua abstinência, você não está derrotado, conforme muitos por aí vão dizer para você. Quem já ouviu isso? Esquece isso, deleta isso. Você vai transformar em aprendizado. Peraí, cara, eu vou estudar minha recaída, como eu acabei de falar. E eu vou aprender. Pô, esse dia que eu recaí, eu não tinha tomado meu remédio, por exemplo. Pô, esse dia, você vai lá, não tomei o remédio. Pô, tava assistindo pornografia, já tava violando outras estruturas de recuperação. Tava falando muito palavrão. Não tava cuidando da minha espiritualidade. Você começa a ver. Então você aprende, você percebe o que faltou.
E agora você se aprimora e não deixa mais aquilo faltar para que você não fique vulnerável. Consequentemente, você permanece sóbrio. Estão entendendo, sim ou não? E aí eu quero que você, a gente vai ter que, é necessário, eu quero que você desenvolva o que na literatura a gente chama de capacidade de emissão de resposta de enfrentamento eficaz diante do risco iminente de violações. Então, eu vou ler de novo. Capacidade de emitir uma resposta, vamos focar nisso. Emitir uma resposta de enfrentamento. Você tem que conseguir, peraí. Eu estou sendo pressionado, todo mundo está ao meu redor bebendo, a galera está cheirando. Qual a resposta de enfrentamento? E muitas vezes aí você vai ter que ter ou frieza ou humildade. Frieza para olhar para aquilo, virar as costas e se direcionar para as pessoas que estão ali legal, bebendo guaraná, tomando suco de laranja. Ou você vai simplesmente se despedir e ir embora. Cara, não tenta enfrentar a dependência química, você vai perder. Você vai perder. Esses dias eu fiz um vídeo que a galera fala assim, ó. Diga não às drogas. Quem já ouviu isso? Meu irmão, você sabe pra quem que é isso? Isso é pra quem nunca usou droga. Diga não às drogas. Diga não ao álcool. Isso é pra quem nunca usou droga, quem já fumou crack, já cheirou cocaína. Meu filho, você sabe o que é uma obsessão de uso de crack? Você sabe o que é uma obsessão de beber pinga? Ativação de 460% de dopamina no cérebro? Diga não. Ah, eu tô obcecado para beber pinga, para cheirar cocaína, para fumar pedra. Diga não. Não, isso é para quem nunca bebeu e é para quem não beba e nunca experimente, porque pode acionar lá um gatilho, pode acionar um botãozinho no teu sistema nervoso e você ser uma pessoa com tendências compulsivas e obsessivas, você se afundar na droga. Então, diga não. Mas isso já não serve mais para nós. Você consegue dizer não quando a obsessão bate em você? Quando batia lá fora? Sim ou não? Então isso é ridículo, é um ensinamento estúpido isso. Diga não às drogas é uma política para quem nunca usou, é para crianças que nunca usaram drogas, que estão na escola, que vai lá um profissional, um palestrante, vai lá, faz o... Rapaziadinha, não digam não às drogas, sempre, nunca usem e tal. Legal! Bacana, é isso. Muito bom. Para nós não funciona mais. Você emitir resposta de enfrentamento é você fazer o que tem que ser feito para que você continue defendendo a sua sobriedade. Você tem que continuar defendendo a sua sobriedade. A sua sobriedade, entenda uma coisa, a sua sobriedade é vida. Se você perde a sobriedade, você começa a morrer, sim ou não? Fala para mim um comportamento sem sobriedade que não seja caminho para a morte. Comer demais é caminho para a morte. Beber demais é caminho para a morte. Você sabia que se você beber muita água, você morre? Pode morrer também? É, você pode morrer. Exercício demais, você pode ficar aqui com uma hérnia de disco. Ou você pode coisa pior na coluna. Alguém tem hérnia de disco aqui? É terrível, não é? Não é uma dor cruel? Não é? Então qualquer comportamento que tire é caminho para a morte, velho. Então você precisa de sobriedade para tudo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, sede sóbrio. Ele não está falando, Timóteo não usava droga nem bebia. Sede sóbrio nos seus ensinamentos. Até um ensinamento que você vai receber tem que ser sóbrio. Porque senão vira dogma, imposição. E não é sóbrio isso. E aí, olha que coisa louca. Você tem que emitir resposta de enfrentamento diante da situação de risco. Ser assertivo. Olha isso aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque isso aqui é muito complexo. Ser assertivo no combate da pressão social. Ser assertivo no combate da pressão social. Exemplo. Vocês já perceberam que quando você está numa festa, você não bebe? Você tem que explicar porque você não bebe? As pessoas não aceitam que você não beba. Já notaram isso? Se você está tomando... Por que você vai tomar uma cerveja? Por quê? Não vai beber uma pinga, uma caipirinha? Por quê?
Então você tem que ser assertivo quando o meio social pressionar você. Você está lá numa festa de fim de ano da tua empresa multinacional. Ou se você é dono de uma empresa aí, você vai lá, vai fazer um churrasco de fim de ano. Todo mundo, pô, patrão, tem que tomar uma com a gente. Não. E vão continuar pressionando. Você tem que ser assertivo. Isso também é sobriedade. Se você não for assertivo, é como se você estivesse aceitando ficar dentro do risco. Então, cara, isso é muito sério. Ser assertivo no combate da pressão social. Vocês vão sair daqui, vocês vão estar em um meio em que tudo vai ser propício para você beber, para você cheirar cocaína. E as pessoas vão fortalecer essa ideia em vocês. Pô, toma aqui comigo uma cerveja, toma aqui com o tio, aquele tio que você não vê há 2 anos, vem passar o fim de ano com você. Pô, você cresceu, aí senta aqui com o tio, toma aqui um vinho. Não, tio, toma aqui com o tio, você não pode usar droga, rapaz. Um alquinho aqui, uma cervejinha, um vinhozinho. Tio, eu não bebo porque eu tenho problemas graves quando eu bebo. Eu não bebo, tio. O senhor me desculpe. Você vai ter que... Meu irmão, você quer ficar sóbrio? Quem quer ficar sóbrio? Posicionamento. Posicionamento. O apóstolo João, ele fala assim, Apocalipse. A carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, depois você lê lá. Jesus está falando assim, quem me dera se vocês fossem frios ou quentes. Mas porque vocês não são nem frios e nem quentes, e porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los de minha boca. Ou seja, o morno não serve para nada. Sopa quente no frio, quando tá frio, a sopa ela é gostosa como morna ou quente? Quando tá calor, o açaí, o sorvete é gostoso porque ele é morno ou gelado? O morno é legal? Não é legal. Você tem que ser ou não ser. Morno não serve. Ah, eu quero parar de usar, mas... Para, não fala. Não falam mais, porque o mais já virou justificativa. Não, quero parar de usar mais, só que... Ué, como assim, velho? Mas só que não. Eu quero parar de usar, eu vou parar de usar. Não vou usar. Não vou me comportar dessa forma. Aumento de capacidade de gerenciar situações adversas, criando um senso de autoeficiência. Isso aqui está te dando uma mensagem, só quem estiver prestando atenção vai entender. Porque eu acredito que todos os senhores estão prestando atenção, sim ou não? Sim. Criar que você vai sair da clínica e o que você mais vai enfrentar são situações, circunstâncias adversas. E sabe qual é a parte mais complicada disso? Você vai ter que ser funcional, porque você só tem 2 opções. Ou ser funcional, ou usar droga de novo e voltar pro lixo de vida que você vivia. Mas a escolha é sua. A escolha final sempre será sua. Eu, como terapeuta de vocês, eu quero que vocês façam a escolha certa. Desejo isso para vocês. Mas lá na frente, lá no final, quando tiver você e a sua realidade e a droga, às vezes, na sua frente, é você, seus sonhos e objetivos e a droga. Aí qual que você vai dar mais? É você que dá a força. É você que dá a força para a sua sobriedade ou é você que dá a força para o seu uso de droga, para a sua recaída? A droga não tem poder nenhum sobre você se você não der a ela. Nenhum. Não, porque as drogas... Não. Droga não tem poder nenhum. Se eu não for louco, né? De pôr na minha boca. O que a droga faz contra você se você nunca pôr na sua boca? Nada. Absolutamente nada. Fazer uma ampla. O que significa amplo? Grande, completo.
expandido. Isso aí, muito bem. No seu estilo de vida. Percebeu? Já é a terceira ou quarta vez que a gente fala de estilo de vida. Intervenções no desejo por gratificação imediata. Cara, nada na tua vida em sobriedade agora vai te dar a gratificação imediata que as drogas te davam. Guarda esse ensinamento na tua alma, mano. Não é nem no teu cérebro, na tua alma. Nada que você fizer. Nada. Mas você tem que saber buscar mecanismos, ferramentas ou criar uma rede de intervenção que são pessoas, a igreja, a espiritualidade, o terapeuta, o remédio, o psiquiatra, alguém da sua família que compreenda você, que é a sua rede de intervenção. Quando você sentir que você está em risco, você tem uma intervenção. Pô, eu tô querendo ter um prazer que faz muito tempo que eu não tenho. Eu tenho um amigo, claro que eu não vou citar o nome dele, que ele, muitas vezes ele tá com uma grana, chega sexta-feira ele tá com uma grana. Ele vai lá, ou ele joga a grana toda na conta da mãe, ou ele joga naquelas aplicações que você pode mexer de só de 3 meses, né? Ou ele gasta. Tipo, se ele tiver R$2.000, ele vai e compra alguma coisa, investe, ele compra R$2.000 de relógio para revender, por exemplo. Porque senão ele pega aquele dinheiro e vai se drogar. É uma forma, não é uma forma? É uma forma legal, claro, você gastar o dinheiro à toa, não, né? Tipo, vou gastar, não. Investe, vai lá, compra R$2.000 de, sei lá, pulseirinha, uns tênis, algum boné, vai revender. Se você reconhece que isso é uma situação de alto risco para você, está com o dinheiro, está com o carro, pega teu carro e leva para casa do teu pai. Eu tive um paciente que sabe o que ele fez um dia? Ele saiu da clínica, no primeiro final de semana, sexta-feira, deu fissura nele de sair com o carro para usar droga, ele foi, pegou uma faca e furou os 4 pneus do carro. Ué, mas não é válido? Sim ou não? O que vocês acham? Claro que é, ué. O cara tá limpo, 2 anos limpo já. Furou os 4 pneus do carro, rasgou com a faca, 4 pneus. Ué, não é? A tua sobriedade tem preço? Ah, mas pneu é caro. E a tua sobriedade? Custa quanto? Não tem preço. E também intervenções com compulsão, sobre compulsões e fissuras, cara. E aqui a gente vai falar de uma coisa bem legal, que é a substituição do comportamento de uso de droga por aquilo que a literatura chama de adicções positivas. Eu tenho um pouco de dificuldade em lidar com essa colocação aqui no texto. Adicção positiva, partindo da ideia que adicção é tendência, pendência, inclinação, escravidão. Positivo, não sei, mas vamos compreender isso, tá? Então, eu vou substituir um comportamento de droga por coisas positivas, como, por exemplo, prática de esportes, hobbies, técnicas de relaxamento, terapia conjugal, familiar, aconselhamento profissional, com profissional da área da dependência química, mudança de ambiente. São formas que você vai ter, você vai encontrar, que a gente chama de intervenção global no seu estilo de vida. Então, isso aqui pode contribuir com que você fique limpo, cara. Isso pode fazer. Ah, Sérgio, se eu fizer tudo isso, eu não vou recair. Cara, a questão não é você usar droga aqui, de novo vou repetir. A questão é você não chegar a um ponto de disfuncionamento emocional ou de disfunção emocional tão grande que a tua única reação seja usar droga. Porque quando a gente está nessa vida lá fora, a gente passa por um episódio que a gente chama de estreitamento de repertório. Então o seu repertório ele vai ficando escasso até o momento em que a única saída que você tem é se drogar. Então você não pode deixar o teu repertório se estreitar. Percebeu que está ficando escasso? Terapia. Por isso que eu falo para os senhores, façam terapia. Façam terapia. Aqui fala mudança de ambiente. Cara, tá mal ali. Cara, dá um jeito.
Quem tem avô e avó aí que geralmente gosta de ir pra casa dos avós? Tem alguém aí? Vai pra casa do vô, fica com o vô lá, mexendo na... Né? Os tiozão gostam de planta, de horta e tal, às vezes tem na casa e tal, né? Vai lá, pá, eu vou ajudar o senhor aí na sua horta, na sua plantação aí, vou cuidar dos cachorros pro senhor, fica lá com o teu vô, velho. Muda de ambiente. São habilidades de enfrentamento, mas você tem que ter humildade, não queira enfrentar, você vai perder. Não, você tem que suportar. Uma coisa é você falar assim, por exemplo, eu tenho que suportar tomar banho gelado. Eu não gosto de tomar banho gelado, né? Acho que a maioria aqui não gosta, né? Mas eu tenho que suportar, meu corpo tem que suportar isso. Beleza. Agora, suportar uma coisa que vai te matar, tem que entender que a obsessão vai te matar. Você não vai resistir à obsessão muito tempo. Não vai. Você tem que aprender a lidar com fissura e com compulsão. E agora você é com força isso aqui que eu vou falar. Porque o que no texto está assim. Elas levaram o paciente a lidar com fissura e compulsão. 2 pontos. Elas surgirão com força no início da abstinência. Então, o que eu estou falando para os senhores vai rolar um senso de compulsão muito forte em vocês na hora que vocês estiverem lá fora. E vocês têm que estar preparados para lidar com isso. Por isso que eu estou passando esse repertório todo para vocês. Se você não entender, não vai acontecer, eu vou trabalhar, vou estudar, está subestimando a potência da doença. Está subestimando a potência da obsessão. Está subestimando a potência da fissura. Você não vai lidar, você vai perder. Tem um texto dos Alcoólicos Anônimos que eu gosto muito. Eu não vou lembrar o texto agora, o parágrafo inteiro, que eu lembrava, mas eu esqueci. Que ele fala que é mais ou menos assim. Existem 2 tipos de pessoas que não se recuperam. Aqueles que sofrem de graves distúrbios mentais e emocionais e os desonestos. Porém, mesmo aqueles, olha só o que o texto fala, mesmo aqueles que sofrem de graves distúrbios mentais e emocionais, se desenvolverem a capacidade de serem honestos, se recuperarão. Quer dizer, até o indivíduo que tem um declínio mental, um declínio cognitivo, ele se recupera. O desonesto não se recupera. O desonesto não se recupera. E não é com o outro, é com você. Ou seja, reconhecer seu real tamanho, reconhecer sua doença, reconhecer suas limitações. Então, veja só, pessoas que sofrem de graves distúrbios mentais e emocionais, esquizofrenia, delírios, alucinações, não importa. Transtornos de personalidade, essas pessoas se recuperam. Mas os desonestos não vão se recuperar. Porque o desonesto geralmente é grandioso, prepotente, manipulador, mentiroso, egocêntrico, egoísta, acomodado, preguiçoso. Esse não se recupera. Porque recuperação é o quê? É ação. Ação. Então elas vão surgir com força no início da sua abstinência. Diminuirão, ó que notícia boa, e desaparecerão. Se acalmar, tolerar o incômodo, procurar fazer algo, desfocar da fissura e da pressão interna. Então existe algo que eu considero importante para vocês, para nós, né? As ocupações. Você tem que se ocupar. Você tem que se comprometer. Por quê? Porque quando a gente está no uso de substância, a gente não se compromete com nada. Quando a gente está no uso, a maioria de nós não cumpre horário. Você marca um horário com a namorada, com a moça que você está saindo lá e você não cumpre. Você fala que você vai fazer um Pix em tal hora para não sei quem, você não faz. Você fala que você vai levar teu filho no shopping tal dia, você não leva.
Então você tem que se comprometer. Comprometa-se, saia da clínica e busque se comprometer com situações, com trabalho, com a tua esposa, com os teus filhos, com as tuas ambições. Se você tiver condições, vai lá. Pô, meu carro não tá legal, compra um carro novo. Vai lá, entra na prestação. Você vai ter que pagar o carro, você vai ter que trabalhar, você vai dar uma entrada de 35, 40 mil para comprar aquele carro. Se você não pagar, vai dar busca a preço, você vai perder 40 pau, vai ficar com o nome sujo ainda. Entra, porque se você só sair da clínica e não fizer nada, você volta pra podridão, cara. Você tem que entrar em processo de compreensão. Né, Tomazella? Vocês estão entendendo? Sim. Então, pessoal, só pra gente já partir pro encerramento, eu quero deixar uma última colocação para vocês aqui, que eu considero importante. Você tem que lidar com a fissura, com a compulsão, elas vão surgir com força, beleza. Se acalmar, tu vai procurar fazer, desfocar a fissura, da pressão interna e tal. Fissuras e compulsões fazem parte do processo de recuperação. E não como fracasso ou ineficiência do tratamento. Então, por mais eficaz e eficiente que seja o seu tratamento, entenda que fissura, compulsão, faz parte. Então, o que você tem que fazer? Olhar para esse processo com normalidade. Não se desespere. Ai, meu Deus, não, calma. Peraí, hoje... Chega para tua esposa, amor, vem cá, não tô legal, tô estranho, tô com aquela ânsia de usar, ou tô muito depressivo, tô pensando só coisa ruim. Me ajuda, fica aqui comigo, vamos dar um rolê, vamos caminhar no Ibirapuera, vamos, sei lá. Vai fazer alguma coisa. Mas olhe para isso, para essas reações de modo normal. É normal, cara. Não deixa ninguém demonizar para vocês. Ah, você vai bater a nave, como costumam falar, né? Ih, já era, esse aí não vai... Não, calma. Isso é normal, faz parte. Existem, pra gente terminar, existem 3 modelos aqui que eu quero que vocês entendam. São 3 determinantes primários de alto risco. Que eles são responsáveis por 70% das recaídas. E eu vou dar a minha interpretação, a que eu entendo diante da minha experiência profissional dentro do meu set terapêutico que eu atuo. Primeiro, local e amigos. Relações intrapessoais. Como eu lido comigo, minha autoestima, minha autoimagem, se eu tenho autoaversão, sentimentos de inadequação, tudo relacionado a mim. E contatos interpessoais. Então vocês têm que tomar cuidado com esses 3 fatores. Local/amigos, porque é o ambiente. Sensações, autoimagem, autoaversão, como você convive com você, com seus padrões, com a sua autoestima, com o seu amor próprio. E isso é intrapessoal. E interpessoais, como você lida com o seu meio, com o meio em que você está inserido. Por que você tem que tomar cuidado com isso? Principalmente porque isso vai criar um desequilíbrio no seu estilo de vida. Como é esse desequilíbrio? Você faz um cruzamento, você faz uma inversão de desejos e deveres. Então, o grande problema, isso aqui, para a gente encerrar a nossa palestra, é o maior problema que nós criamos para nós mesmos. Nós fazemos o cruzamento de desejos com deveres. Muitas vezes nós começamos, não está usando droga ainda, mas você começa a se preocupar mais em satisfazer os seus desejos do que os seus deveres. Quem identifica com isso aí? Por isso que nós muitas vezes chegamos no que muitos chamam de fundo de poço, mas essa colocação também me incomoda. Porque poço não tem fundo e muitas vezes o fundo do poço é o melhor lugar que você pode estar, porque quando você está no fundo do poço, o único lugar que você tem para olhar é para cima. Então, aí tem água. É isso aí, boa. Eu não acho que é ruim.
Isso me incomoda um pouco, porque eu não acho que o fundo do poço é tal. Mas quando esse cruzamento acontece, pessoal, de desejos e deveres, eu não estou dizendo que vocês não podem, como muitos vão ensinar vocês. Quem já passou em outra clínica aqui? E já ouviu falar, você não pode fazer suas vontades, quem já ouviu? Então, você pode realizar seus desejos, mas você não pode violar os deveres. Como é o nome disso? Responsabilidade. Maturidade. Peraí, hoje é sexta-feira. Sábado e domingo eu tenho algum dever na clínica que eu trabalho? Atendimento no meu consultório online? Não. Então eu posso realizar um desejo hoje à noite ou amanhã? Posso. Porque eu estou de folga. Agora, se eu pego e eu começo a... Não, eu tenho que fazer isso na terça-feira, 2 horas da tarde. No meio do meu trabalho, eu estou realizando um desejo e violando o quê? Um dever, um compromisso. Não é? Estou errado? Então, esse é o problema que nós enfrentamos. Que vocês enfrentam, que eu enfrentei na minha época de uso. E não existe nada mais gostoso, pessoal, do que você chegar na sua... Não existe nada mais gostoso que você chegar na sua sexta-feira, no seu final de semana, com sensação de missão cumprida. Você fez tudo o que tinha que fazer. Não importa se você, como eu, lida com pessoas, né? Não tem problema, ou se você lida com máquinas, ou o que for, mas sempre tem pessoas, né? No fundo sempre tem pessoas. Se você é mecânico de carro, você lida com pessoas. Né? Você chega lá, pô, entreguei 8 carros essa semana que eu terminei de arrumar, os donos dos carros foram embora felizes, os carros ficaram bons e legal. É satisfatório isso. E você não vai nunca conseguir encontrar essas satisfações dentro do uso de drogas. Então esse desequilíbrio no estilo de vida, o desequilíbrio no estilo de vida, ele acontece por causa desse cruzamento dos desejos e dos deveres. Então foque sempre nos seus deveres primeiro, seus desejos depois. Porque muitas vezes vem o que aí? O sentimento de realização dos prazeres imediatos. Por causa de fissura e compulsão, muitas vezes você tem isso. E aí você entra num processo que a gente chama... São 3 processos. Racionalizações, que é você dar respostas para os seus próprios pensamentos. A negação, que é um mecanismo psicológico de defesa, que é uma forma que você encontra de se proteger de realidades que você considera perturbadoras, das quais você não quer lidar agora, e a sigla DAI, que na psicoterapia, no treinamento de habilidades, significa decisões aparentemente irrelevantes. Então, quando você começa a tomar decisões aparentemente irrelevantes, você começa a se colocar em graves problemas, em sérias situações de risco. Tanto que o risco que você está aí, você não corre um único risco, você corre vários riscos, você corre diversos riscos. Então, que todos vocês consigam caminhar no processo de sobriedade, que todos vocês consigam guardar, introjetar o que eu estou falando para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço, bom fim de semana.